Depois de um semestre, apareço aqui de volta. Meu nome é Rian, eu sou mestrando na UFMG e eu tinha feito um primeiro vídeo desta nova fase da minha vida, em que a ideia era que eu fizesse vídeos falando sobre, só que acabou que não deu tempo, eu não consegui fazer, e um semestre inteiro se passou, né? E hoje eu vou comentar um pouco sobre ele, impressões que eu tive, como funciona a dinâmica específica do mestrado em Direito da UFMG, e algumas peculiaridades, enfim. E a ideia é que desta vez eu consiga fazer vídeos quinzenais, pelo menos, para relatar a minha experiência. E aí eu fiz até um roteiro que tá ali para eu ver cada ponto. E, primeiro de tudo, né, como vocês sabem, a gente vai ter um orientador. E no mestrado em específico, pelo que eu já vi, alguns outros programas também têm essa mesma dinâmica. Para qualquer coisa que a gente vá fazer, pelo menos no mestrado em Direito da UFMG e em alguns outros que eu tinha olhado, depois de um semestre inteiro, estou aqui de volta. Meu nome é Rian, eu sou mestrando em Direito na UFMG e eu tinha... A ideia era que esse canal, né, fosse um lugar que eu ia colocar minha rotina, enfim, só que como era o meu primeiro semestre, era adaptação, nova cidade, ao mestrado em si, não consegui, fiz um vídeo falando sobre o processo seletivo e foi isso. Então a ideia é que agora eu consiga fazer vídeos quinzenais, pelo menos, para falar sobre a minha experiência, impressões. E esse é o primeiro vídeo dessa série sobre o mestrado e dessa vez eu vou falar sobre o primeiro semestre na UFMG. E aí eu fiz até um roteiro que está aqui para eu ver cada ponto que eu achei interessante mencionar, né? Como vocês já devem, se vocês não viram o primeiro vídeo, assistam, porque é muito legal para você entender a dinâmica. E vamos ao primeiro ponto, né? Depois que você passou, fez a matrícula, você vai ter um orientador, né? E aí, uma curiosidade é que, comparado com a graduação, a gente, no mestrado, eu acho que a gente tem bem menos autonomia, no sentido de que para qualquer coisa que a gente vá fazer na universidade, seja fazer estágio de docência, pedir, enfim, para fazer qualquer coisa, agora eu já não sei nem mais listar, mas para pedir bolsa, para pedir auxílio, para participar de projeto de extensão, a gente precisa da autorização do orientador. E aí ou a gente precisa da autorização escrita, ou quando a gente preenche algum formulário na secretaria, no sistema ele é encaminhado primeiro para o orientador aprovar ou não, né? E aí então, eu acho que esse é um ponto interessante, porque a gente também tem que pensar que, como eu já ouvi de alguns amigos, no orientador em si, porque há casos, né, em que o orientador às vezes, orientador e orientando não se dão bem, né, ou porque o orientador é muito fechado, ou o aluno, enfim. E aí eu lembrei, disciplina, por exemplo, para você escolher as disciplinas, você escolhe e aí no sistema lá você coloca, envia, vai para o seu orientador aprovar. Então ele pode ou não aprovar, e aí se não aprovar você tem que modificar, enfim. Mas no geral, se você tem uma boa relação com o seu orientador, isso é bem tranquilo. E aí eu já entro no meu segundo ponto, disciplinas. O mestrado da UFMG, em Direito, ele é um programa muito grande. Que, por exemplo, no semestre passado tinha pelo menos umas 50 disciplinas. Então, assim, tem disciplina de tudo que você imaginar, de direito econômico, a sociologia, a antropologia. Então, isso é muito bom porque você tem muitas opções, né, para fazer. E aí, basicamente, você precisa cumprir no mestrado 24 créditos, que corresponde a 6 disciplinas. Né, normalmente as pessoas cumprem em 2 anos, 1 ano e meio as disciplinas, né? Normalmente 1 ano, eu estou fazendo em 1 ano, para eu ter esse outro 1 ano para poder realmente focar na escrita, focar em publicação, enfim. Então, esse é uma coisa interessante do mestrado. E outra coisa, são que tem muitas opções de atividades para você fazer. Seja grupo de pesquisa, ensino, extensão, grupo de estudo, você também pode organizar. Normalmente os professores orientadores, né, eles já têm seus projetos de extensão ou seus grupos de estudos. Também tem os grupos de estudos da graduação que você pode entrar, porque, sério, coisa para fazer
dentro da faculdade é o que não falta. Então, isso é muito bom para quem quer realmente estar no meio acadêmico, quer se conectar com as pessoas, principalmente se você é de fora como eu, integrar projetos de extensões, grupos de estudo, enfim, participar de eventos, de congresso também é outra coisa aqui que toda semana está tendo algum evento, alguma palestra, algum congresso, e também de todas as áreas possíveis, direito internacional, direito penal, crítica marxista, a questão da América Latina também, tem muita coisa bastante interessante. Então, assim, e aí até um pouco ruim, às vezes, você... porque como não tem bolsa para todo mundo, às vezes você tem que trabalhar e acaba não tendo tempo para participar dessas atividades, né? Mas assim, tem às vezes atividades de manhã, de tarde, de noite, algumas às vezes no sábado, no domingo, já teve congresso que foi no sábado, domingo, então assim, mesmo se você trabalha, você ainda consegue aproveitar um pouco disso. Claro que vai demandar um pouco mais de energia, mas eu acho que vale a pena se você quer estar inserido nas discussões, nos debates, então isso é muito legal. E aí nisso, de ter muitas atividades também, né, nesses projetos de extensão, principalmente, às vezes algum outro de pesquisa, se você não consegue a bolsa de mestrado ou doutorado propriamente, você pode conseguir uma bolsa suplementar, né, que chamam, e aí no caso, você, por exemplo, não consegui, não tô lá, porque a faculdade, no momento, ela tem mais ou menos 40 bolsas de mestrado, salvo engano, 40 de doutorado. E o programa tem o quê? No mestrado deve ter umas... eu acho que umas quase 200 pessoas, porque entra por ano... São 200, quase 300 vagas, né? E aí acaba que de um ano pro outro tem 2 turmas. Uma que está começando e a outra que já está no meio. Então, pelo quantitativo de alunos, são muito poucas bolsas. Mas aí você pode conseguir essas bolsas suplementares, tem uma demanda menor, mas que você consegue uma bolsa de 1.100 ou 550, dependendo do projeto. E aí você pode tentar, se você já tem a bolsa de mestrado e quiser também tentar essa outra bolsa suplementar, você pode, porque a bolsa de mestrado, para o custo de vida de Belo Horizonte, ela não cobre todos os gastos, né? Ou assim, cobre ali no limite do limite, né? Que se você fica doente já desintegra, mas ainda assim é uma forma de ajudar, né? O movimento APG, né? Ela está lutando para reivindicar um aumento da bolsa, como já teve da FAPESP não, meu Deus, está em Minas, FAPEMIG, que aumentou para 2.500 ou 2.300, não sei, né? Atualmente a maioria das bolsas aqui da FMG são 2.100 no mestrado, 3.100 no doutorado. A questão de publicação também é muito interessante, porque você entra no mestrado, você tem que, até o final do curso, não sei se é 30 dias antes da defesa da dissertação, ou 6 meses antes, mas isso tem no site. Você tem que ter, pelo menos, submetido 2 artigos para revistas ou para anais, para poder comprovar essa parte de produção. É um quantitativo pequeno, né, em consideração. Você, ao longo da pesquisa, consegue apresentar em um congresso que vai ter anais, e aí já conta como publicação. E aí isso tudo também está no site do programa de pós-graduação da UFMG. Outra coisa muito interessante é o estágio docência, que para quem é bolsista, ele é obrigatório você pelo menos fazer o estágio docência por um semestre, mas se você não recebe bolsa, você não é obrigado a fazer, mas se você às vezes tem disponibilidade, às vezes não trabalha, né? É muito bom fazer, porque você tem contato com essa parte da docência mesmo, e cada professor vai ter sua dinâmica, alguns que vão dar mais liberdade às vezes para você ministrar aulas, outros trabalhos, enfim. É um contato muito bom, tanto para você fazer estágio de docência com o seu orientador, na disciplina que ele ministra em via de regra da graduação, ou outro professor que você conheça nesse caminho, para ter essa experiência, para fazer contatos, como disse no primeiro vídeo, que a ideia que eu tive de fazer esse primeiro vídeo, de estar aqui, é para quem realmente não tem contato com a UFMG, né? Ou às vezes não teve contato com a pós-graduação, porque, por exemplo, a minha universidade, a UENG, de Ituiutaba, ela não tinha
ainda não tem, né, na verdade, mestrado e doutorado no direito. Então acabava que eu não tive esse contato tão próximo. Eu acho que esses vídeos são bons para isso, para a gente poder ir se entendendo, se preparar o terreno, né? Porque uma coisa muito importante que eu disse no vídeo é para a gente conhecer, né? No momento que você se inscreva no processo seletivo, você já entenda mais ou menos como é a dinâmica do seu possível orientador, da sua linha de pesquisa, né? Por isso que eu falei que é importante falar com os orientandos que estão naquela linha de pesquisa, ver se encontra vídeos do orientador, pessoas que conheçam o orientador para falar sobre como que ele é, para ver se a gente vai se adequar ao modo de trabalho do professor mesmo, orientador. E aí uma novidade, que até quando eu tinha feito o primeiro vídeo não tinha, né, que eu falei sobre procurar os orientandos com base nos editais anteriores, né, no resultado, buscar encontrar. Agora tem uma forma mais fácil. A coordenação, nesse semestre, pediu para a secretaria fazer no site do programa de pós uma parte de discentes ali, de mestrandos e doutorandos, onde vai ter o nome de todos os mestrandos e doutorandos com o projeto coletivo, o Lattes e o orientador. Então você agora consegue mais fácil encontrar os orientandos do orientador ou da linha de pesquisa para você tirar dúvida, né? Para entrar em contato, seja por e-mail, pelas redes sociais, enfim, para tentar tirar dúvida, seja sobre o processo seletivo, sobre o orientador, como eu já disse. Então eu acho que isso é bom para isso também, porque dá uma maior visibilidade para os orientandos do programa, que são muitos, vocês vão ver quando entrarem. Aí eu vou deixar na descrição o link do programa de pós-graduação. E é isso. Eu acho que para esse vídeo eu pensei em falar sobre isso. Foi assim, um semestre muito corrido, mas muito proveitoso. Realmente você tem tanta coisa para fazer que não dá para fazer tudo, né? Aí junta as demandas das disciplinas, enfim. E aí uma última coisa que eu ia falar sobre as disciplinas, né? Que eu falei que tem muitas opções dos mais variados tipos. E a dinâmica das disciplinas é um pouco diferente da graduação, no sentido de que não são aulas puramente expositivas. Tem um ou outro professor que às vezes dá aula expositiva, mas às vezes por conta do conteúdo em si, que é um pouco complexo. Mas normalmente as aulas são mais debates em si. Por exemplo, das 3 disciplinas que eu fiz, 2, né? Uma tinha era aula expositiva do professor, que estava tratando sobre o Capital, aliás, muito bom. As outras 2 foram debates em que o meu professor tinha organizado as citações de vários textos que ele ia explicar, disponibilizava pra gente ler antes, né? E aí durante a aula ele falava ou explicava o contexto geral, depois ia direto para as citações e a gente debatia, ele apresentava as exposições, a gente tirava as dúvidas. E no outro, sobre sindicalismo brasileiro, a gente dividiu os textos, era uma turma relativamente grande, tinha umas 12 pessoas, né? As turmas aqui, acho que a maior turma que eu já vi é a que eu tô agora, que tem 20 alunos, né? Porque são turmas bem menores, mas normalmente tem 10, 12, uma turma de 20 no caso de seminários metodológicos, que é uma disciplina obrigatória, e aí ela só tem uma vez por ano da sua linha de pesquisa, né? Então por isso que acaba acumulando mais gente. Mas como eu dizia, nessa disciplina de sindicalismo brasileiro, o professor tinha lá uma seleção de textos para o semestre inteiro, a gente se dividiu, né? Cada um ficou com um texto, e aí ao todo cada um ficou com 2 textos, né, no decorrer do semestre, um em cada aula. A gente lia o texto, debatia com os alunos e com o professor. Exige de você um pouco mais de tempo para ler aquele material, tanto o seu que você vai apresentar, quanto dos outros alunos, para poder debater. Mas eu acredito que, dado o avanço, né, é muito importante para a gente ter essa autonomia já e criando segurança para apresentar um texto, para apresentar as ideias do autor, né, que eu acho que são importantes para quem está na pós-graduação e quem quer seguir a carreira de docência também. Enfim, eu acho que para esse vídeo eu quis trazer essa noção, né, que você vai ter muita coisa para fazer, você vai ter muita oportunidade também de bolsas suplementares. Eu tinha dado uma olhada no começo do semestre
aqui em Belo Horizonte, os órgãos públicos, principalmente o Ministério Público, sempre que está saindo um edital de estágio, de pós-graduação, que para quem não consegue a bolsa e às vezes não está divulgando ainda, é uma boa opção, né? Antes mesmo de você entrar, né, de você se mudar para cá, você já olhar os editais que estão abertos, seja do Ministério Público, do Ministério Público, do PROCON, do Fórum, da Justiça Federal, enfim. Eu dei uma olhada do MP, que sempre sai assim, vários, normalmente o processo seletivo, quando não é uma prova, ele é por entrevista e nota de coisas que você fez na graduação. Iniciação científica, monitoria, sendo que o peso maior que eles dão dos itens são se você fez estágio em outros órgãos públicos ou órgãos ou advocacia privada, né? Então, dá para se organizar, mesmo se talvez você não consiga bolsa, ou também tem essa questão, né, que o processo de bolsa, ele acontece um pouco depois que começou o semestre, e aí tem todo o processo seletivo, resultado, preliminar, então tem esse lapso de tempo que mesmo quem vai ficar entre o quantitativo de alunos que vai conseguir a bolsa logo de imediato, você vai ficar alguns meses sem receber, e dá para você ir se organizando quanto a isso. Eu lembro que até algumas pessoas me procuraram depois do primeiro vídeo para perguntar essa questão. E é basicamente isso. Eu pretendo fazer um outro vídeo sobre o título que eu coloquei aqui Eu não sei pesquisar, como pesquisar na pós-graduação, sobre recomendações e processos, que eu vou falar um pouco sobre o meu processo de pesquisar, das disciplinas, da dissertação, quanto método de estudo, enfim, que vai ser o próximo vídeo dessa sequência que daqui 1 semana e meia vai estar no ar, espero. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, agradeço a sua atenção, deixe seu like, curte, comenta e até mais.